sua, porque não chega agora. Até o teto está de ponta cabeça, porque você demora. Bom, estamos começando mais um Em Casa Pode. E olha só, fora de casa, né? Não é edição especial, na verdade, não é edição mais que especial, porque o nosso convidado é mais que especial. Então fica com a gente para você descobrir quem é. A casa é sua, porque não chega agora. Até o teto está de ponta cabeça, porque você demora. Bem, eu tô falando do César Buarez, ator maranhense, um grande amigo, um grande querido. Ator maranhense é algo que limita o César, porque na verdade o César é conhecido nesse país inteiro. César, você gosta de ser chamado de ator maranhense ou de ator nacional? Eu gosto... Seja muito bem-vindo, meu amigo. Obrigado. Eu gosto de ser chamado de ator, né? E ator maranhense. Isso dá um orgulho, sabe? Sim. Ator maranhense, né? Assim, dizer lá para fora que no Maranhão tem ator, né? A gente já tem um preconceito muito grande ainda, o preconceito ainda é muito forte. Com o nordestino eu sofri isso na pele, né? Então assim, eles acham que para cá não tem ator. A realidade é essa, né? Então a gente chegava lá e vocês são de onde? Ah, eu sou do Nordeste. Do Nordeste? Nossa, sabe assim? Então é um universo paralelo que essas pessoas vivem, né? Então a gente tem que dizer que é maranhense, sim. Eu tenho orgulho do Maranhão, eu acho o Maranhão de uma riqueza, de um encantamento. Então, assim, eu sou um ator maranhense. César, e você consegue chegar em grandes lugares? Outros atores já conseguiram também grande feito, mas você consegue chegar, eu quero dizer assim, com as próprias mãos, né? A sua própria produção, o seu próprio trabalho. Você não foi fazer o filme de fulano, ou você não foi fazer a peça de cicrano, você foi fazer a sua peça, ideia sua, né? Do seu grupo, né? Isso tem um sabor mais especial, é um tempero melhor? Isso surge também, Júnior, por uma necessidade, né? Eu acho que todo ator, todo artista deveria se autoproduzir, pelo menos passar pela experiência de produção. Quando você produz, você valoriza o seu produto, você valoriza a sua arte, sabe? Então, assim, você passa a saber o valor do prego que tem num pedaço de madeira, quanto custou, o que você fez para investir nisso. E eu sou, antes de tudo, um grande empreendedor cultural, né? A faculdade me deu ferramentas muito importantes, né, para ter qualidade dos projetos, para ter uma visão mais ampla da coisa. Então, assim, a produção cultural, eu tive que estudar marketing, eu tive que estudar publicidade, eu tive que estudar, entendeu? Para eu poder ter esse entendimento. Cada passo é bem estudado, ele é bem pensado, nada é feito por acaso. Então, acho que isso é resultado de muito estudo, né? Esse empreendedorismo cultural, essa minha produção cultural. E, assim, eu não podia ficar em casa esperando as pessoas me chamarem para trabalhar, né? Porque todo mundo tem seus grupos, todo mundo tem seu... Eu disse, quer saber? Eu vou me autoproduzir. Eu estudei como é que fazia, descobri que eu tinha essa capacidade e comecei a me produzir. E hoje eu agradeço a Deus por trabalhar só com quem eu quero, com quem eu gosto, sabe? Isso dá um diferencial na vida do artista, sabe? Você escolher o que você quer fazer, da forma que você quer fazer. É claro que para isso você abre mão de muita coisa, né? Você luta, você sai rasgando, né? No peito, na raça, muita coisa. E outras você consegue através de estratégia. E você, na verdade, César, é um grande estrategista, e às vezes isso pode soar até pejorativamente, mas não, é você criando situações, né, para que as coisas possam acontecer e principalmente levar o seu trabalho, porque quando você leva o seu trabalho, você leva o Maranhão junto com você. E hoje você é diretor do Teatro Arthur Azevedo, né? E como é que tem sido, quais são as estratégias, porque o Teatro Arthur Azevedo, né, você tinha me falado que ele é um dos maiores do mundo, né? Porque é o teatro mais antigo do Brasil, o segundo mais antigo, mais antigo do Brasil, né, em funcionamento. Como tem sido? O Teatro Arthur Azevedo é uma grande pérola, né? É a joia da coroa, é a pérola da coroa, é o segundo mais antigo em funcionamento. O Teatro Arthur Azevedo tem 208 anos. É de uma história encantadora, enriquecedora, né? Assim, o maranhense, o ludovicense, tem muito orgulho daquilo, né? Assim,
Eu estou lá agora, os turistas do mundo inteiro, que são turistas acostumados, turistas franceses, italianos, estão acostumados com a Europa, com os grandes prédios, e quando eles chegam e se deparam com um prédio daquela monumentalidade, né, arquitetônica neoclássica, foi o primeiro teatro neoclássico do Brasil, um estilo neoclássico, quando eles se deparam com aquilo, eles ficam encantados, eu vivencio isso diariamente, né? Então são turistas que estão acostumados com grandes templos, né, com grandes arquiteturas, e quando eles veem um teatro, que eu digo, quase dentro da floresta amazônica, que essa é a leitura que eles têm, e de fato é a leitura geográfica mesmo, né, que foi feito há 2 séculos, com aquela grandiosidade, eles ficam impressionados, e é de se impressionar mesmo. Eu estou feito pinto no lixo, como eu digo, né? Primeiro que eu sou o artista maranhense brasileiro que mais vezes se apresentou no palco do Arthur Azevedo, disparado. Eu já tenho para mais de quase 500 apresentações só no palco do Teatro Arthur Azevedo, né? Então, para mim, quando eu recebi o convite, para mim foi porque eu nunca tinha pensado em ser, né? Mas já que eu estou, eu vou usar dessas minhas ferramentas de produtor cultural, de experiências que eu tenho rodado pelos grandes teatros, e inclusive de experiências não positivas da qual eu passei dentro do teatro, que eu queria que os produtores não passassem, né? Então eu estou me entregando de corpo e alma lá para essa gestão, né? E a gente tem conseguido, graças a Deus, grandes feitos, e a gente tem um apoio também muito grande do governador e da primeira-dama, do secretário de Cultura. Então essa força política, ela realmente ela é muito forte, né? E assim, há um desejo comum de transformar aquilo de volta e dar o que o teatro merece. E a gente tem percebido na sua gestão, pelo que a gente vem visto, né, em divulgações e tudo, uma transformação no teatro, né? Grandes reformas, porque o teatro precisava e as pessoas precisavam voltar ao teatro. Acho que um grande feito foi abrir o teatro para a população, né? Para visitações. E para visitação e para projetos que a população possa ir ao Teatro Arthur Azevedo, né? Tem muita programação gratuita produzidos espetáculos produzidos pelo próprio Teatro Arthur Azevedo, né? Então, digo assim, se você for fazer, tinha vontade de fazer essa pesquisa mesmo, né, de campo, contratar uma empresa para saber da população de São Luís, quantos por cento da população de fato já foram ao Teatro Arthur Azevedo. É impressionante quando você está no teatro e diz assim, quem é a primeira vez aqui no Teatro Arthur Azevedo? A maioria da plateia levanta a mão, ou seja, mora em São Luís, mas nunca teve acesso ao Teatro Arthur Azevedo, porque ficou uma coisa muito elitizada, primeiro pelo estilo neoclássico, sofisticado, né? Depois os ingressos de fato custam muito caros para a produção, então a população ela não tem acesso. Então quando eu recebi o convite do governador, a gente precisa colocar o povo dentro do teatro. O teatro é do povo, não tem por que ter essa elitização, não faz sentido. O teatro só abria segundas, terças e quartas, agora o teatro abre todos os dias à tarde, das 14 às 18 horas, já está de portas abertas e está lotado de turista, a própria comunidade está indo visitar, é uma mescla muito grande, a gente percebe, né, que são moradores de São Luís com turistas. A tarde inteira o teatro é lotado, a gente teve aumento de 85% das visitações do teatro, a gente tem, mês agora de julho, a gente bateu um recorde de quase 3 mil visitantes no teatro. É muito. É muita coisa. É muito. Mas como surge a comédia Pão com Ovo, César? Porque a comédia Pão com Ovo, na verdade, eu sei, a gente sabe, você tem outros trabalhos, outros grandes trabalhos, mas a comédia Pão com Ovo tem sido, nos últimos anos, o carro-chefe da sua carreira, né? É o que tem feito você ser visto por muita gente. É a comédia Pão com Ovo. Quando surge a ideia de um grande sucesso? E quando você pensou nisso, você tinha a pretensão de que se tornasse um grande sucesso? Porque às vezes as pessoas dizem assim, não, eu jamais tinha a pretensão, que a gente vinha até conversando, eu trabalho para ganhar dinheiro. Não tinha sim, eu queria que se tornasse um grande sucesso, como foi? Eu nunca entro no nada se eu não acredito, né? O Adelson não acreditava, o meu parceiro, Adelson Santos, ele não acreditava muito no projeto, achava que era uma coisa, mais um projeto que ia acontecer. Então, assim, quando eu me dedico a um projeto, eu não consigo pensar em outra coisa, né? Assim, apesar de pensar, de administrar várias coisas ao mesmo tempo, mas eu faço tudo 100%. Eu não sei estar 100% dentro de um projeto. Então, assim, quando eu comecei a fazer o Pão com Ovo, eu de fato acreditava naquele projeto, como eu acredito, né? Eu sabia que tinha grandes coisas a vir pela frente, como eu ainda acredito que ainda possa vir a ter. Vamos fazer 14 anos de estrada, né? É muito tempo. Grandes temporadas nos grandes teatros do Rio, grandes teatros de São Paulo. Então, não é um espetáculo que vai um final de semana
num teatro pequeno no Rio, em São Paulo. Não, nós fazemos nos grandes teatros, grandes temporadas, de sexta a domingo, 3 meses de temporada, 2 meses de temporada. Então, César, hoje você veio a Timon, a gente está especificamente hoje, né, em modo especial no Cine Teatro do IFMA, porque acontece, né, nos dias 15 e 16, o 7º Encontro dos Artistas, que o César Boas é o homenageado dessa edição, né? O Humanitas sempre homenageia um nome para 2025, o homenageado é o César Boas. Receber essa homenagem, na verdade, demorou a acontecer, né? Porque saber você já sabia há algum tempo, que foi desde a pandemia. Mas é algo gostoso também, né, César? só te respondendo a pergunta anterior, eu falo tanto que eu esqueci de responder. O Pão com Ovo surge do teatro empresarial. Sim, lá na... A gente não surgiu lá na Uva. Não, Um pouco antes, né? eu e a Deilson, a gente estava assim, pagando o mínimo do cartão, e aí surge um convite para a gente fazer o Dia da Secretária. Eu crio a Digé, e a Deilson cria eu crio a Clarissa, a Deilson cria a Digé, eu, uma secretária que finge que atende bem, mas não resolve nada, e a Deilson, uma secretária que faz tudo errado. Então, o contratante gostou tanto que a gente começou a fazer para outras empresas, e a gente passou quase 2 anos fazendo isso dentro das empresas, né? E aí até que teve momentos assim, não, a gente precisa transformar isso num espetáculo, as pessoas gostam muito. E aí era para a gente fazer só um final de semana, estamos há 14 anos. Muito tempo. E agora respondendo a outra pergunta. Respondendo a outra pergunta. Para mim é uma grande homenagem. Eu fiquei muito feliz, né? Muito obrigado. É um grupo de resistência, como diz o Eugênio Barba, são ilhas flutuantes, né? O Humanitas é o que ele chama de ilhas flutuantes. São essas ilhas, né, que flutuam, são grupos de resistência, né? São focos isolados que produzem, né? O Eugênio Barba diz isso muito bem, que ele chama de ilhas flutuantes. O Humanitas é o que eu chamo de ilhas flutuantes, né? Como tem um grupo do Chico em Açailândia, do Chico Cruz. Então, são grupos que conseguem se manter dentro de cidades do interior do Maranhão, que estão longe da capital, por isso ilhas flutuantes, né? Como estão longe dos grandes centros, apesar de estar dentro de um grande centro, que é Teresina, vocês, mas vocês não se consideram um grupo de Teresina e não são um grupo de Teresina, vocês são um grupo do Maranhão. Então, quando chega esse convite, ainda mais eu que morei em Timon, né? Eu morei 4 anos em Timon, então eu me considero também daqui, de alguma forma. Aqui é que está a minha origem de fazer teatro, aqui é que começa a minha origem de fazer teatro, em Teresina, né? Apesar de morar aqui. Então, as minhas memórias com Timon, do cinema que tinha na Praça da Matriz, que eu ia assistir os filmes de Tarzan. Cine Tebas. Já não lembro mais como tinha, né? A minha família indo para a missa aos domingos aqui em Timon. Então, recebeu uma homenagem de um grupo da qual eu admiro e considero um grupo de resistência, de fato, né? De uma cidade onde eu começo a fazer, para mim é uma grande emoção. Eu larguei tudo em Teresina, em São Luís, cancelei toda a minha agenda para poder estar aqui, para receber essa homenagem. Então, estou muito feliz e agradeço imensamente. E a cidade de São Luís ficou feliz com a notícia, né? Porque isso foi divulgado nos blogs. Sim, lá, essa homenagem. Ia ser todo mundo comentando, parabéns, parabéns. Então, assim, é um orgulho para o Maranhão, na verdade, né? Essa homenagem. Na verdade, essa homenagem, ela destaca uma trajetória, né, de sucesso do César Boas, não só de sucesso, mas principalmente uma trajetória também inspiradora. E aí, aproveitando isso, eu queria saber como começa tudo isso, né? Que você fala que essa história sua com a arte cênica, com o teatro, começa exatamente em Timon. Meu pai era gerente de banco, eu sempre quis ser ator de teatro. Desde que eu me entendo por gente, né? Como diz maranhense, eu sempre disse que eu queria ser ator de teatro. Mesmo sem ter teatro na cidade onde eu morava, nos interiores, meu pai, pelos quais o meu pai passou como gerente de banco. Ele era sempre transferido. E eu lembro como eu vi Renata Sorrah fazendo numa novela, ela era uma metalinguagem, ela fazia uma atriz de teatro e, num dado momento, essa novela mostra ela fazendo essa peça de teatro dentro da novela. Eu disse, meu pai, é isso aí que eu quero fazer, entende? E aí ele ia ser transferido, eu disse, eu não quero para o senhor aceitar mais outro lugar, a não ser São Luís, porque eu sei que lá tem teatro. Ele disse, a gente está indo para Timon. Eu disse, eu não quero ir. Ele disse, mas Timon é do lado de Teresina, e Teresina só atravessou a ponte, tem teatro. Ele disse, então eu quero ir. Aí a gente foi, assim que a gente chega na madrugada, umas 9 horas da noite, a gente chega com a mudança, ele só me coloca dentro do carro e atravessa a ponte e vai me mostrar o Teatro 4 de Setembro.
Ele disse aqui que é um teatro. E eu fiquei tão assim, emocionado vendo o prédio. E aí no outro dia ele chega com papel, eu digo, o que é isso? Ele disse assim, ele chegou para mim com papel, eu disse, que é isso, pai? Ele disse, é sua inscrição no curso de teatro. Aí eu começo a fazer com Isis Baião, a minha primeira oficina de teatro, com Roberto Murtinho, a irmã da Rosa Maria Murtinho, que era um grande diretor, já falecido. E aí no outro mês eu já estava fazendo Pluft com Lorena Campelo, eu já estava fazendo uma participação no Grupo Harém, na Raimunda, Os Dois Amores da Raimunda. Não, eu cheguei a fazer uma participação, mas também fiz com Arimatã, a farsa do advogado Patelã. Eu fiz uma participação. Então, aqui é que é a minha grande escola. Eu começo a fazer teatro, eu disse para todos, eu disse um dia desse para minha amiga, a gente ainda assistiu o Teatro Oficina, o espetáculo, né? Do Nelson Rodrigues. Lá em São Paulo. A falecida, acho que está em cartaz, né? Nossa Senhora dos Afogados. E eu fui assistir e eu disse, Zé Celso, né? Eu convivi com Zé Celso aos 13 anos de idade. Na semana Chico Pereira da Silva. Eu passei uma semana convivendo com o Zé Celso aos 13 anos. Ela disse, o quê? Eu disse, eu com 13 anos de idade passei uma semana convivendo com o Zé Celso. Na semana Chico Pereira da Silva, organizada pelo Arimatã, com Antônio com João das Neves, com, sabe, os grandes, Lélia Abramo, estava todo mundo aqui. Eu convivi com essas pessoas, entende? Então, assim, eu tive o melhor começo que alguém poderia ter. Sim, sem dúvida. E com o Grupo Harém, né, que hoje é um grupo de teatro de referência, um grupo de teatro que, na verdade, também muito inspirador. Mandar um beijo, inclusive, para todo mundo do Grupo Harém, Pelé, Soraya, Ari. Né, eu também fui dirigido já pelo Arimatã, né, então acho que isso já é um... chancelar alguma coisa, né? Um currículo. César, meu querido, olha, é um prazer, foi um prazer ter você aqui no Em Casa Pode. A gente estava conversando que a gente detesta podcasts que são enormes para falar do suco de laranja. Eu disse, não, o nosso não vai ser enorme, vai ser rápido. Essa edição especial para destacar a participação e a vinda do César Buarez a Timon para a homenagem no 7º Encontro dos Artistas Timonenses. Um prazer imenso ter você aqui. Eu que agradeço, muito obrigado ao Grupo Humanitas, parabéns. É um grande feito, são 25 anos, não são 25 dias, né? Então, assim, é uma história. Vocês olham para trás e tem toda uma história. Quantas vivências, quantas vidas não passaram pelo grupo, né? Quantas dificuldades, quantas conquistas. E até hoje, essa conquista ela não vai parar, né? Essas dificuldades elas não são sanadas com 25 anos, né? Então, mas é uma construção, né? É uma vida, é um grupo que vocês podem bater no peito com orgulho e dizer assim, temos estrada, temos história. E essa história precisa ser reconhecida pela cidade, pelos empresários, né? Pelo poder público, né? Essas coisas elas precisam ser reconhecidas, de fato, né? Isso é uma história de vida. Obrigado, meu amigo. Essa foi uma edição especial do Em Casa Pode, diretamente do Cine Teatro do IFMA. E você sabe que, claro, tem uma playlist criada aqui no YouTube para você assistir os nossos episódios, mas tem a gente também no Instagram para você seguir, curtir, comentar, sugerir, né, um convidado para que a gente possa conversar e você assistir, tá bom? A gente se encontra no nosso próximo episódio. Por que não chega agora? Até o teto está de ponta cabeça, porque você demora.